Então, vamos caminhar. Então, isso foi o primeiro momento doutrinário que nós tivemos. Estar em autoridade depende de conhecermos a vontade de Deus. Lembra disso? Quem verdadeiramente se propõe a ser uma autoridade, verdadeiramente foi apontado para ser uma autoridade, é uma autoridade delegada, ele deve conhecer a vontade de Deus. Jamais dê uma ordem que Deus não tenha dado. Foi o que nós falamos na primeira aula. Depois nós falamos, na vez passada, nós falamos sobre algumas coisas tipo: Deus estabelece uma pessoa como sua autoridade delegada com base no conhecimento que essa pessoa tem da sua vontade. Então ele estava falando, as autoridades são delegadas por Deus de acordo, não com sobrenome, não de acordo com pedigree, não de acordo com o fator financeiro, mas de acordo com a intimidade ou o conhecimento que ele tem da vontade de Deus. Jamais devo dar uma ordem que Deus não tenha dado. Toda autoridade depende do que aprendemos e conhecemos diante de Deus. Ou seja, a autoridade ela tem que ter experiências com Deus. Ela não pode viver de experiência dos outros. Tem que ter uma experiência com Deus. Falei sobre negar-se a si mesmo, né? Que a autoridade ele vive se negando. Ele vive verdadeiramente se renunciando em favor da obra de Deus. Ele entende que ele até pode sofrer, mas a obra não vai sofrer. Até que você saiba qual a vontade de Deus, você deve se manter o quê? Com a boca aberta, hein? Então, antes de você falar, descubra primeiro o que Deus quer que você fale. Porque tem pessoas que têm opinião para tudo, sabe tudo. Já viu? Tem pessoas que sabe tudo, tem opinião para tudo, conhece tudo. Ninguém sabe mais do que ela, porque ela sabe tudo que você falar, já sabe. Então, é muito interessante isso. Antes de você falar alguma coisa, ou dar alguma orientação, algum conselho, procure saber o que Deus tem para falar, o que Deus quer que você fale. E se Deus não falou nada, fica com a boca fechada, fica quieto. Não é desonra nenhuma uma pessoa chegar para você: poxa, eu queria que você me desse uma palavra de Deus, porque eu estou precisando disso. E você às vezes quer se mostrar tão espiritual, e aí começa a falar coisa que Deus não mandou falar. Você não sabe quantas vezes as pessoas chegam a um problema e dizem: tá bom, eu vou orar. Eu não tenho uma palavra para você. Eu não tenho uma resposta de Deus agora. Às vezes tem pessoas que me contam: pastor, eu tive um sonho. O que é esse sonho? Peraí, eu não sou Daniel, eu sou Ezequiel. Daniel interpretava, Ezequiel era mais profeta. E por quê? Para não ser tentado, né? Pastor, eu vi uma vaca voando. Essa vaca, peraí. Essa vaca voando é a sua vizinha. Vai falar bobagem, né? Pastor, né? Então fica quieto, é melhor ficar quieto, porque tem gente que quer se mostrar tão espiritual, tanta autoridade, tanto poder, que ele tem resposta para tudo. Eu não tenho resposta para tudo. Eu não tenho resposta para minhas questões às vezes. Vou ter resposta para tudo? E muito cuidado também, né? Para você não ficar muito vaidoso e não se sentir principalmente pessoas que estão à frente, trabalham. Ontem eu abri o meu Facebook, eu geralmente não... Tem pessoas que me ajudam a fazer isso. Eu não tenho tempo para ficar o tempo todo nisso. Tem pessoas que respondem para mim, mas eu dou uma olhada no Facebook e tal, o Twitter eu uso mais. Aí uma moça botou assim: que Deus seja fiel ao apóstolo, como o apóstolo Ezequiel tem sido fiel a ele. Aí eu falei: isso é diabo. Não pode. Eu fiquei indignado. Que Deus seja fiel ao apóstolo, como o apóstolo Ezequiel Teixeira tem sido fiel a ele. Eu falei: meu Deus. Era tudo o que eu não queria ouvir. Aí eu não aguentei. Eu falei: eu vou escrever. Essa daqui sou eu que escrevo. Botei lá: filha, não é assim.
Não se fala assim. A palavra é essa: que o apóstolo Ezequiel Teixeira seja tão fiel a Deus como Deus tem sido tão fiel a ele. Você pode dar glória a Deus por isso? Que o apóstolo Ezequiel Teixeira seja fiel a Deus como Deus tem sido tão fiel a ele. É isso. Agora tu já pensou? Tu lê um negócio desse? Glória a mim, louvado seja eu. Tá vendo aí como é que eu sou um referencial? Deus tem que ser fiel, hein? Porque eu estou arrebentando a boca do balão aqui. Isso é besterol. O sangue do Cordeiro tem poder. O sangue de Jesus tem poder. Que Deus me guarde, Deus me ajude. Quando eu entro no meu aposento de oração, eu talvez seja o homem mais necessitado do que todos vocês aqui, mais carente do que todos vocês. Só Deus sabe. Deus, misericórdia, me ajuda. Me ajuda a permanecer de pé e ser fiel até a morte. Pode dar glória a Deus. Aleluia. Sacode teu irmão e diga: seja fiel, amado. Seja fiel. Aleluia. Aí eu estava falando que Deus nunca usará também. Deus nunca usará um homem cheio de opiniões como sua autoridade, porque senão a obra ia sofrer muitos danos. Um homem muito cheio de opinião, ele é muito independente, ele já sabe tudo. Já sabe tudo. Eu não gosto de conversar com pessoas que sabem tudo. O cara sabe tudo. Meu Deus, não. Fala, vamos falar de pescaria. Aí o cara, tá bom, que legal. Aí tu muda, vamos falar agora de UFC, MMA. O cara já sabe tudo também. Eu falei, mas tu já sabe também, sei. Então vamos falar de unha encravada. Aí unha encravada é comigo. Pô, cara, não dá uma brechinha aí pra gente entrar também, pelo menos de pé de atleta, então. Deixa eu falar, não, pé de atleta é comigo. Tá? O cara sabe tudo. Então vamos falar de empadão. Empadão, cozinha também, comigo. O cara sabe tudo, pô. Estraga a conversa. Um dia eu estava falando sobre pescaria. E a gente estava pescando. Na conversa a gente só estava pescando peixe de 1 quilo. 1 quilo, cara, eu peguei um peixe 1 quilo, 1,5 quilo, 1,2 quilo. Bom, esse peixinho estava até bom, um peixinho legal. Aí veio um irmão conversar. Eu trabalho lá no quartel. E lá no quartel tem uma área que dá muito peixe. Falei, Jesus, guarda a nossa pescaria. Tem misericórdia de nós. Eu trabalho muito peixe, mas aí era de noite, a gente via aquele vulto assim subir e descer na água. Falei, meu Deus, o nosso peixinho vai dançar. Aí o cara que estava lá na guarita, falei, caramba, o que é aquilo aí? Puxou, como é aquela arma dele lá? Puxou, eu não sei se é espingarda, rifle, sei lá o que eles usam lá fuzil, né? Puxou o fuzil. Aí quando o bicho levantou, ele, pá! E aí, cara? Pô, quase que tiveram que chamar o carvalhão para tirar o peixe. Falei, Jesus, não pesco nunca mais. Como é que foi o final da história? Não, o final da história foi o seguinte: o batalhão todo comeu peixe a semana toda. Tinha uns 120 quilos o peixe. Eu falei, pronto, acabou. Parou a conversa, acabou, todo mundo foi embora. Falei, caramba, de 1 quilo, 1,2 quilo. A gente estava tão alegre. O cara acabou, e não era na vara não, era no tiro. Pá! Puxa! Pá! Acabou com a nossa pescaria. Tem gente muito chata. Irmão, vai devagar. Vai devagar, pô. A gente está conversando com pastores, irmãos, nós batizamos 100 pessoas. O outro levou, eu batizei agora 1.555 pessoas, mas, não, é lógico, se você esperar 1 ano, dá para... Não, eu estou batizando isso por hora. Por hora lá na igreja, a gente batiza por hora agora, 1.500, porque está crescendo demais, E estragou o nosso batismo. Vamos continuar. Muito bem. E eu falei por último na quarta-feira passada, Deus nos convoca para representarmos sua autoridade, não para substituirmos. Entendeu? Então eu terminei com esse momento falando assim, Deus nos convoca para nós representarmos a sua autoridade, não para substituirmos.
Nós terminamos aprendendo o quê? Que 3 coisas pertencem ao Senhor, que Deus não dá para o homem. Esse é teu, toma, hein? Quais são essas 3 coisas, hein? Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre, forever and ever, amen. Caramba, tinha uma homenagem aos nossos irmãos da América que estão nos assistindo, Portugal também, Argentina. Glória a Jesus, tem muita gente nos vendo nesse momento. Aleluia. Então nós terminamos. Então lembre-se disso. Quando eu fui chamado para ser uma autoridade, a autoridade não é minha, a autoridade é de Deus, amém? O governo é de Deus, o reino é de Deus. Então faça o melhor, você está representando o Senhor, faça o melhor que você puder. E Deus não nos dá autoridade para a gente ficar besta, para a gente ficar... Não, se você foi chamado para ser uma autoridade no reino, procure desempenhar isso da melhor maneira, com toda simplicidade. Nós tínhamos uma pessoa que começou a liderar grupo de vida aqui. Nós tivemos um problema, eu já contei esse testemunho aqui, mas é bom a gente lembrar. Ele era auxiliar de uma pessoa, depois passou a liderar. Quando ele passou a liderar, ele aí, caramba, o cara ligava para os líderes e falava: irmão, por favor, leve meus filhos para o colégio. Irmão, por favor, às 7 horas o senhor passe aqui para me levar para a igreja, que hoje eu vou à igreja. Aí ele começou a entender tudo errado. Ele achou que os liderados do grupo tinham que levar o filho para o colégio, tomar conta dos filhos, pegar ele. Irmão, passa aqui que eu preciso fazer uma visita hoje. O irmão está escalado, o irmão tem que obedecer. Está escalado para me levar com o seu carro. Não faça isso não. O cara entendeu tudo errado. A grande realidade é que Jesus disse: eu vim para servir, não vim para ser servido. Nossa maior referência de autoridade, quem é? Jesus. Quanto mais autoridade você tem, mais serve. Mais você serve, mais você tem prazer de servir. Agora o cara quer um título para sentar. Olha, nós tivemos um problema. Quando vim descobrir, o cara já estava fazendo isso de algum tempo. Passa aqui e pega a minha esposa aqui, porque hoje eu vou em tal lugar. E aqui você passa aqui para levar meus filhos no colégio, para tomar conta dos meus filhos. Isso não existe isso, irmãos. Se alguém estiver fazendo isso aqui, isso é um abuso. E não aprenderam comigo. Não aprenderam comigo. Eu vou dizer com toda sinceridade, eu tenho problema em que alguém me leve, eu faço isso, me leve para jantar, ou para almoçar, ou para sair, ou para passear, e pague minhas contas. Eu tenho problema, eu vou e pago na frente. Não, mas pastor, eu sei que você tem desejo de me abençoar, tem desejo, mas é uma coisa minha. Para que a gente não misture as coisas. Não, você tem que fazer, você tem que me... Não, eu prefiro te servir. Amém? Eu prefiro semear em você. Eu prefiro fazer isso. Eu sei que tem... Eu não estou dizendo, não, se você quer me convidar, então pode me convidar que eu vou, não tem problema não. Se eu tiver tempo a gente vai. Mas pode ter certeza, eu não vou naquela esperança assim, poxa, ele que tem que pagar, ou ele que tem que gastar o dinheiro comigo, ou ele que tem que... Não. Eu vou com um outro pensamento. Eu vou abençoar o meu irmão, eu vou abençoar aquela família, eu vou abençoar aquela vida. Você está entendendo? Diga glória a Deus. Amém? Você pode aplaudir o Senhor. Está entendendo? Tem pessoas que querem os títulos para viver das benesses. Me pega aqui, me leva ali, me traz um presente, me faz isso, que é a obrigação de vocês agora. Não. É muito bom quando há um reconhecimento espontâneo. A própria Bíblia diz, Gálatas 6:3, que a pessoa tem que repartir. As pessoas têm que repartir de tudo que é seu com aqueles que lhes ensinam. Sabia disso? Depois você dá uma olhada. Mas isso tem que ser uma coisa do coração. Eu não posso chegar e falar, você tem que me dar isso. Tem que me dar isso, porque... Não, eu quero abençoar você. Eu prefiro abençoar, eu prefiro servir. Eu prefiro lavar os seus pés. Amém? Vamos agora, abra o livrinho lá. Na minha página aqui, o meu livro, esse livro foi quando Noé saiu aqui da arca. E ele que usou esse livro, na página 150. Mas atual deve ser 160, por aí. Isso aí foi, é um 66?
Isso aqui foi o pastor Tony que me deu. O Noé estava lá depois, tá? Tá vendo aqui, tá? Tá bom, Tony. Deus não nos convoca para representarmos nessa parte aí. Deus nos convoca para representarmos sua autoridade, não para substituirmos. Deus é soberano em sua personalidade e posição. Sua vontade é sua. Diga, a vontade de Deus é dele. Ele jamais consulta o homem, nem permite que alguém seja o seu conselheiro. Consequentemente, aquele que representa a autoridade não pode ser uma pessoa individualista, subjetiva. Isso não implica dizer que para ser usado por Deus, deve reduzir-se a não ter nenhuma opinião, nenhum pensamento e nenhum julgamento. De modo nenhum. Significa simplesmente que o homem deve ser verdadeiramente quebrantado. Sua inteligência, suas opiniões e seus pensamentos devem todos ser quebrantados. Diga glória a Deus. Tá entendendo? Nós não estamos criando aqui um monte de imbecis. Está me entendendo? Não, você tem que ser um imbecil. Você não pode pensar, você não pode fazer. Não. Você pensa, você raciocina e tal. Sabe o que nós estamos falando quando nós pedimos uma libertação da nossa razão? Que todo o nosso pensamento, que toda a nossa vontade, tudo seja levado para o coração de Deus. Amém? Seja passado pelo coração de Deus. É isso que nós estamos falando. Não é que você virou um robô. Um imbecil. Não pode pensar, não pode falar, todo mundo já vai pensar para você. Não. Pensa, você raciocina, você tem livre-arbítrio, você tem tudo. Só que, quando nós falamos de estar libertos da nossa razão, dos nossos achismos, dos nossos pensamentos, nós pegamos isso tudo e levamos para o coração de Deus. Senhor, é isso mesmo. Senhor, cumpre em mim o teu querer, cumpre em mim o teu propósito, a tua vontade. A minha vontade é fazer a tua vontade. A gente pode dizer isso, diga, Senhor, a minha vontade é fazer a tua vontade. Glória a Deus. Não é lindo isso, hein? Quantos foram aqui estabelecidos para fazer a vontade de Deus? Eu quero fazer a vontade de Deus, eu só quero fazer a vontade de Deus. Eu quero sonhar os sonhos de Deus. Eu não quero sonhar simplesmente e ver realizados os meus sonhos particulares. Mas entre os meus sonhos particulares e os sonhos de Deus, eu vou ficar com os sonhos de Deus para a minha vida, que eu sei que eles vão ser sempre melhores, vão ser muito mais aproveitáveis. Deus conhece tudo o que Ele tem para mim. E entre sonhar os meus sonhos e os sonhos de Deus, eu quero sonhar os sonhos de Deus. Eu fui estabelecido para sonhar os sonhos de Deus, eu tenho que abrir mão dos meus sonhos. Isso é quebrantamento. Quantos sonhos já abri mão, quantas coisas abri mão. Eu sonhava com isso, eu sonhava com aquilo. Mas quando eu vi a vontade de Deus, quando eu vi verdadeiramente que o sonho de Deus era outro, e eu deixava o meu sonho de lado para fazer e cumprir os sonhos de Deus. E eu vivo uma vida feliz. Pastor, não tem luta? Tenho muitas. Pastor, não tem tribulação? Muitas. Não tem dificuldades? Tenho. Mas eu sou feliz porque sobre todas essas coisas sou mais que vencedor. Tenho vitória, tenho resposta, tenho carinho de Deus, tenho a bênção de Deus, tenho a aprovação de Deus sobre a minha vida. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, significa simplesmente que o homem deve verdadeiramente ser quebrantado, ou levar todos os seus pensamentos, levar todos os seus desejos, seus sonhos, suas opiniões, levar para o coração de Deus. Vamos lá, vamos continuar. Aqueles que são naturalmente comunicativos, dogmáticos e presunçosos, precisam de um tratamento radical, um amassamento básico. Isso aí eu acho que está amassamento, eu acho que amassamento é melhor aí, amassamento básico, né? Isso é algo que não pode ser nem doutrina, nem imitação. Tem que constituir feridas na carne. Só depois que uma pessoa é açoitada por Deus, começa a viver em temor e tremor diante dele. Não se atreve a abrir a boca inadvertidamente. Se a sua experiência não passar de doutrina ou imitação, ou alguma informação, posso dizer assim com as minhas palavras, com o passar do tempo, as folhas da figueira logo vão secar. E seu estado original reaparecerá. É fútil controlarmos-nos por nossa própria vontade. No muito falar, logo nos esqueceremos
de nós mesmos e revelaremos o ego verdadeiro. Como é preciso que sejamos derrubados pela luz de Deus, como Balaão em Números 22, 25. Vamos lá ler lá, Números 22, 25, vai lá. Números 22, 25. É bom que a gente aprende e manusear mais a Bíblia também. 22, 25. Vendo, pois, a jumenta, o anjo do Senhor encostou-se contra a parede e apertou contra a parede o pé de Balaão, por isso tornou a espancá-la. Então você vê que a mula viu o anjo e Balaão não viu. A mula veio e Balaão não veio. E Balaão obstinadamente quer um lugar onde Deus não queria que ele fosse. Queria falar coisas que Deus não mandou ele falar e não queria que falasse. Aí o anjo se interpôs. Aí o que aconteceu? Teve o pé esmagado contra a parede. Então ele está dizendo aí que às vezes o homem, ou a maior parte das vezes o homem só aprende apanhando. Só aprende apanhando, não tem jeito. E é uma realidade. 99%, escuta aí, 99% das pessoas só aprendem com um exemplo prático, às vezes de dor, na sua vida. Sim ou não? É verdade. Olha, 36 anos pastoreando. Aí o cara vai no gabinete. Eu chamo o cara e falo assim: faz assim, faz assim, faz assim. Ele olha para mim, sorri e diz: sim, senhor pastor, eu amo o senhor, você é uma bênção na minha vida. Puxa, quase desmaia de tanta emoção. Quando sai dali, ele faz tudo diferente do que eu falei. Mas isso é muito comum, não é assim? Pastor, isso é uma coisa rara, né? Isso aí não acontece quase. Acontece sempre. 1% chega. Amém, pastor. Está doendo. Não era isso que eu queria, mas eu vou lhe obedecer. Ao contrário. Pastor, você é uma bênção na minha vida. Poxa, lhe amo tanto. Lhe respeito. Poxa. Quase dá uma tremidinha perto de mim. Sai dali e faz tudo diferente do que foi falado. Passa 1, 2, 3 anos, e às vezes até mais. Volta e diz: pelo amor de Deus, tem misericórdia de mim. Me ajuda, pastor. Por que, meu filho? O que houve? Minha vida estourou, arrebentou. Por que? Mas você não vê? Pastor, desculpa, me perdoa, fiz tudo diferente do que o senhor falou. Aí você vai dizer: mas pastor, peraí, isso aí acontece uma vez ou outra. Não, acontece sempre. Sempre, sempre. Impressionante. Aí o que acontece? Ele não atende no falar. O que acontece? A mula vai e esmaga o pé dele. Aí sente dor. E quando sente dor, ele fala: ah, meu Deus. É o anjo que está na frente. Até a mula está vendo o anjo. Eu não consigo ver nada. Estou um cego. Não consigo ver nada. Era isso que estava acontecendo com Balaão. E era isso que a experiência que o autor está falando aí. A maior parte das pessoas só aprende apanhando. Só aprende apanhando. Você chega com o maior carinho para a pessoa: irmãos, cuidado. Cuidado com essa pessoa que você está andando. Irmão, essa pessoa é inimiga da igreja. Irmão, essa pessoa, ela não ama o pastor. Irmão, essa pessoa... Não, amém, pastor, amém, muito obrigado. Poxa, foi bom o senhor me falar. Mas não abre mão daquilo. Não abre mão daquilo. Cuidado com isso, cuidado com aquilo. Mas irmão, não toma essa decisão não. Isso aí vai te levar para... O cara, outro dia mesmo, agora esse homem é um pastor da igreja, um pastor da nossa igreja. Ele entrou no meu gabinete. E eu falei, mas eu cantei a pedra todinha para ele. Faz assim, meu filho. Age dessa maneira, age dessa maneira. Você vai ver como é que Deus vai te abençoar. Olha, ele hoje é pastor da nossa igreja. Graças a Deus, ele conseguiu dar uma reviravolta na vida dele. Ele saiu do gabinete, ele concordou comigo, ele falou que ia fazer, ele falou tudo direitinho. E eu expliquei-lhe tudo como Deus estava mandando eu falar para ele. Ele saiu do gabinete e fez tudo diferente do que eu falei para ele. Separou da mulher, arrumou uma encrenca tremenda. A vida dele foi uma desgraça, até que ele
pegou de volta, se arrependeu, saiu pedindo perdão, reconciliou com a família, reconciliou com tudo. Depois de muito sofrimento, de muita perna esmagada, de muito amassamento, o cara conseguiu voltar para o centro do coração de Deus, me pediu perdão. Até outro dia ele estava comentando: pastor, caramba, que coisa que eu fiz, que coisa terrível. Ele comentando comigo. Graças a Deus, hoje é um homem abençoado. Agora também, uma vírgula que eu falo para ele vira uma lei do tamanho do monte. Você pode dar glória a Deus por isso, mas aprendeu, o bichinho aprendeu. Amém? Amém? Então não deixa chegar a esse ponto, não. Não precisa, mano. Sim ou não? Não precisa. Obedece, se submete. O reino é um reino de Deus, muito sério. Nós estamos num caminho sem volta, um caminho muito abençoado, um caminho de bênção, como diz assim: escolhe a bênção, não escolhe a maldição, tá? Sejamos quebrantados, deixa Deus fazer uma grande obra, que a gente tenha verdadeiramente ouvidos para ouvir a voz de Deus, que as nossas opiniões e nossos achismos seja colocado no coração de Deus. Deixa o Senhor, está aqui, ó, foi para a cruz, está na cruz. Foi crucificado isso tudo. Agora, cumpre em mim o teu propósito. Cumpre em mim o teu querer. Quantos podem falar isso? Levanta a mão direita. Mas fala do coração. Fala: Senhor, cumpre em mim o teu propósito. Cumpre em mim o teu querer. Vamos continuar. Não é necessário aconselhar a pessoa que teve o seu pé esmagado que ande devagar. Sim ou não? Não é necessário aconselhar uma pessoa que teve seu pé esmagado que ande devagar. Não adianta. Não precisa você aconselhar uma pessoa: olha, o teu pé está esmagado, anda devagar. O cara com o pé esmagado não consegue nem quase andar, meu irmão. Ele vai ter que andar devagar mesmo. Ai, meu Deus, está doendo demais. Não adianta. Corre aí, cara, dá um pique. Vai lá, vem, um pique de 30 metros. Ele não vai dar não vai andar 3 metros. Ele vai devagarzinho. Pô, não dá, cara, está doendo demais. O pé está esmagado, pô. Então você não precisa. Então essas pessoas só aprendem assim. Não é necessário aconselhar a pessoa que teve o seu pé esmagado que ande devagar. Só através de tão dolorosas experiências como esta é que seremos libertados de nós mesmos. Na posição de autoridade delegada, não devemos expressar nossos próprios pontos de vista, nem desejar ardentemente interferir nos negócios dos outros. Alguns parecem se considerar Corte Suprema de Justiça. Imaginam que sabem tudo na igreja e tudo no mundo. Tem uma opinião pronta sobre tudo e todos. Prontamente apresentando seus ensinamentos como se fosse o evangelho. Uma pessoa com a tamanha individualidade jamais aprendeu a disciplina, nem jamais passou por um tratamento sério. Sabe tudo e pode fazer tudo. Suas opiniões e métodos são incontáveis como os muitos itens de uma mercearia. Tal pessoa é basicamente desqualificada como autoridade, porque a exigência básica para ser autoridade delegada por Deus é não abrigar nenhum pensamento ou opinião que seja sua própria. Amém? Você está entendendo? Diga glória a Deus. Amém? Então, um ponto lá em cima: a experiência própria é a nossa melhor conselheira. Quando nós temos uma experiência própria, ela nos serve como melhor conselheira. Outro ponto: a pessoa individualista é desqualificada a ser autoridade. Eu fico muito preocupado. Tem gente, já viu? Tem gente que ele acha que tudo que se apresenta, ele tem uma ideia, uma opinião, e ele quer que a opinião dele seja a certa, ele quer ser a voz de todo mundo, ele que quer expressar tudo. Ele só não tem opinião para a família dele, só não tem opinião para o filho dele que está se arrebentando, a filha que se arrebentou. Ele não tem opinião para o casamento dele que está indo para o Beleléu. Ele não tem uma ideia, uma revelação, mas ele tem revelação e opinião para tudo, para as igrejas, para todo mundo. Então ele sabe tudo. A Bíblia diz que essa pessoa está desqualificada para ser autoridade, porque ela só expressa o que é dela, não expressa o que provém de Deus. A Bíblia diz que nós temos que ser, como é que é aquela passagem? Tardio para falar, como é que é? Pronto para ouvir e tardio para falar. Tem pessoas que falam demais. Ontem me perguntaram assim, no meu Twitter: Apóstolo Ezequiel Teixeira, comente alguma coisa sobre o Valdemiro. O que o senhor está achando disso tudo?
Sabe o que eu fiz? Sabe qual foi o meu comentário? Nada. Eu não fui chamado para comentar da vida de Valdemiro. Eu não fui chamado para comentar sobre a vida de Macedo. Eu não fui chamado para comentar sobre a vida de R.R. Soares. Eu fui chamado para falar de Jesus. Jesus. E cuidar da minha vida, para que eu não caia, para que eu permaneça de pé. Aleluia. E para que um dia eu possa entrar no céu pelas portas. Aleluia. É a fofoca gospel. É a fofoca gospel. Eu sei eu sei que eu tenho um peso, uma palavra minha tem um peso. Eu jogo aquilo no Twitter, eles retweetam, e umas 200 mil pessoas em 1 minuto sabem de tudo que eu falei. A minha opinião própria fica em segundo plano. Eu quero saber o que Deus pensa deles. Se eles têm problema, não tem problema comigo. Eles estão com problema com Deus. Você pode dar glória a Deus por isso? Você entende isso que eu estou falando? Diga glória a Deus. Agora, se eu fosse um trouxa, hein? Deixa que eu vou falar. E eu vou me expressar. Me acompanhem, que eu tenho uma palavra para isso. Não perca que eu vou falar. Isso é tolice. Isso é tolice. Cuidado, porque amanhã pode ser a gente. E vai ter um montão de gente querendo falar de a gente também. Já a gente fazendo com toda a prudência, tem um montão de gente que come a gente no almoço, na janta, no café da manhã, até de madrugada come a gente lá na geladeira. Aquele apóstolo safado. É verdade, é verdade. Então, eu vou falar, Brasil! Escute a voz dos evangélicos. Não é por aí. Eu lamento. Não é por aí. Eu estou chamando os holofotes para mim. Isso é muito perigoso. Eu não fui estabelecido para isso. Que Deus me ajude a conduzir esse nosso rebanho aqui. E já não é fácil para mim. Tem hora que o Senhor, por favor, Senhor, eu já não estou, olha, tô apanhando mais que boi ladrão, Senhor. Me ajuda. Tem hora que eu quase peço arrego, Senhor, eu não estou aguentando não. Não estou aguentando, já é difícil para mim conduzir isso tudo. Pastorear pastores não é mole, não é fácil. Imagina, você que é líder de um grupo de vida, imagina agora a minha posição. Você tem aí 10, 11 pessoas debaixo da sua orientação, você já não dorme. Ah, meu Deus, ele é um lá, sempre tem um PT lá dentro. Tem um PT lá dentro. A oposição. Não gosta de nada, não quer nada, está sempre contra. Eu sou contra. Hein? Eu não sei o que o senhor vai falar, não, mas eu sou contra. Eu sou contra. Aí tu imagina, euzinho aqui, pastoreando pastores, 70 igrejas debaixo da minha responsabilidade. Uma igreja enorme como essa. Eu falei, Senhor, misericórdia. Agora, escutem-me que eu vou dar minha opinião sobre. Agora, eu vou ficar na minha. E pedindo misericórdia a Deus, Senhor, cuida de mim, me ajuda, para que no final de tudo eu possa dizer, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Louvado seja o Senhor. Louvado seja o Senhor. Aleluia. Outra coisa linda, a autoridade não tem apenas comunicação com Deus, mas íntima comunhão. Pode anotar isso aí. A autoridade não tem apenas comunicação, mas uma íntima comunhão com Deus. Oh, glória a Deus. Número 3 aí. Deve constantemente estar em comunhão com o Senhor. Aqueles que são autoridades delegadas por Deus precisam manter íntima comunhão com Deus.
Não deve haver apenas comunicação, mas também comunhão. Escreve isso, que isso é muito tremendo. Qualquer um que oferece opiniões apressadamente e fala em nome do Senhor levianamente, está muito longe de Deus. Aquele que menciona o nome de Deus casualmente só prova a enorme distância em que se encontra de Deus. Aqueles que estão perto de Deus têm um temor piedoso. Saber como expressar levianamente suas próprias opiniões é desonroso. A comunhão, portanto, é outra exigência principal para aquele que está em autoridade. Quanto mais perto uma pessoa se encontra do Senhor, mais claramente vê suas próprias faltas. Amém? Você está entendendo? Então, aquele que está em posição de autoridade, ele tem muito temor em falar alguma coisa. Temor mesmo. Temor. Falar e agir, né? Falar e agir contra uma outra autoridade. Toda hora me veio o exemplo de Davi com Saul. Saul se apostatou, Saul consultou feiticeira, Saul consultou espíritos malignos, Saul se afastou do caminho, deu uma baita inveja de Davi, ciúme de Davi, Davi fugiu, e não sei o que e tal. Aí um dia lá na caverna, falou: olha, Deus entregou Saul nas tuas mãos, aí vai lá, acaba com ele. Davi pensou, falou: cara, Saul teve a mesma unção que eu tive. Recebeu a mesma unção que eu recebi. Caramba, não sou eu que tenho que acabar com ele. Não sou eu, ele não está com problema comigo, ele está com problema com quem? Com Deus. Quem estabelece a autoridade? É Deus. Então quem é que tem que tirar a autoridade? Deus. Ainda assim, Davi foi lá e cortou uma parte da capa lá de Saul. E ele entrou em deprê. Ele ficou deprimido. Falou: meu Deus, não podia ter feito isso contra o ungido do Senhor. Caramba, não podia ter feito isso. Nem tocar na veste dele, não podia ter tocado. Isso é um problema com Deus. Você está entendendo como é que é? Tamanha temor. Porque o que acontece? Veja bem. É como o autor está dizendo. Você ter uma comunicação com Deus é uma coisa. Agora ter uma íntima comunhão é outra. Eu me comunicar com Deus, Deus me ajuda, Deus me abençoa, Deus, amanhã eu vou fazer uma prova, ser comigo, Senhor, abençoa o meu irmão, me comuniquei com Deus, já tive uma comunicação, já falei com Deus, já orei e tal, mas e a comunhão? A comunhão não vem eu abrir a Bíblia e ler 5 minutos de Bíblia, ou orar 5 minutos, né? A comunhão vem numa atitude diária de busca ao coração de Deus diariamente. O xarabacatalabachás. Eu sempre que eu tenho oportunidade, eu falo assim para os músicos: ó, eu não quero que vocês fiquem simplesmente orando antes do culto. Às vezes o ministério de música, vamos reunir, né? A gente sempre tem, não é que seja ruim não, mas a impressão é que quando o cara vai ministrar, aí ele se lembra de orar. Vamos orar rapidinho aqui para Deus abençoar. Nananina não. Essa vida de comunhão tem que ser diária, tem que ser a toda hora, a todo momento. Eu tenho que cultivar isso. Quando eu chegar na igreja, não é uma oração de 5 minutos que vai me habilitar e capacitar para subir no altar, para ministrar a glória, a graça de Deus na igreja. Não, mas é a minha profunda comunhão com Deus. Quando eu abro a boca, o céu abre, aleluia, e a glória de Deus desce na igreja. Ainda que eu tenha chegado atrasado, o trânsito não me permitiu. Caramba, não consegui orar com os irmãos em 5 minutos. Mas não tem problema, aquilo já está dentro de mim. A minha comunhão com Deus é perfeita. Você pode dar glória a Deus por isso? Você pode aplaudir ao Senhor por isso? Eu não tenho que esperar os 5 minutos antes do culto. Eu não tenho que me preparar. Não, vou me preparar para me dar licença. Me dá aí 5 minutos que eu tenho que buscar o Senhor, dar uma tremidazinha assim, para ver o que Ele vai falar para ele. Não, a palavra tem que estar ruminando na minha vida. A mensagem tem que estar ruminando na minha vida. Eu tenho que vivenciar isso. Os pontos que eu anoto justamente só vão fortificar aquilo para me nortear. Como é que eu vou apontar a mensagem para eu fazer um início, um meio e um fim da mensagem.
Mas aquilo tem que fazer parte da minha vida. As experiências, a minha comunicação com Deus, a minha intimidade com Deus, e vai prevalecer na hora que eu não posso chegar, Senhor, desculpa aí, mas deixa eu me retirar 5 minutos para buscar Deus. Não, eu tenho que viver isso diariamente. Amanhã, eu vou pregar domingo, então amanhã eu já tenho que estar orando, buscando, clamando, Senhor, o que tem? Eu vou, tá me entendendo? A minha vida, eu tenho que ter uma vida a cada momento de comunhão com Deus. Não vou esperar chegar o domingo. Bom, hoje é domingo, eu vou me santificar para Deus, porque eu botei o bloco na rua nesses dias. Botei o bloco na rua, mas domingo eu estou santificado. Não, a minha vida de santificação é todo dia. É todo dia. Se porventura domingo eu me ocupar e tiver algum problema, que não dê aquele momento que eu tenho, não tem problema. Deus viu, Deus sabe, porque eu já estou preparado para a batalha. Você pode dar glória a Deus por isso? Você pode aplaudir ao Senhor por isso? Nós aprendemos isso aqui. Eu não vou esperar a oportunidade chegar para me preparar. Eu já estou preparado para agarrar a oportunidade que me foi dada. Glória seja dada o nome do Senhor Jesus. Quanto estamos aprendendo, diga glória a Deus. Aleluia, vou ver se eu avanço um pouquinho e vou terminar. Glória, não vai dizer ai não? Bom. Então, vamos lá. A comunhão, portanto, é outra exigência principal para aquele que está em autoridade. Quanto mais perto uma pessoa se encontra do Senhor, mais claramente vê as suas próprias faltas. E é uma verdade, né? Quanto mais perto uma pessoa se encontra do Senhor, mais claramente vê as suas faltas. Ele chega perto da luz. É aquilo que João diz: se andarmos na luz, como ele na luz está, né? Quando você chega mais perto de Deus, eu vou gravar os programas de televisão, eles ligam um monte de luz. Um monte de luz. De vez em quando tem que botar um pozinho para cobrir. Eu geralmente não uso esse pó, mas tem gente que gosta de passar batom cereja, pozinho. Eu geralmente não uso porque é uma beleza espontânea, natural, tal. Mas quando aquelas luzes vão acendendo, sem luz, não vê nada, vê assim como vocês estão vendo. Aí vai acendendo luz, aí vê um sinal, vê um pezinho de galinha, vê uma olheira. Aí vem a maquiadora. Peraí. Vamos tirar a olheira, vamos tirar isso aqui. Porque quanto mais luz, mais defeito aparece. É assim mesmo a nossa vida com Deus. Quanto mais nós nos aproximamos de Deus, mais nós começamos a perceber que nós precisamos muito dele, que nós somos cheios de falhas, cheios de defeitos, e que nós dependemos da graça e da misericórdia do Senhor. Você pode dar glória a Deus por isso? Você pode aplaudir ao Senhor por isso? É isso aí, amados. É isso aí. É isso aí. Aleluia, aleluia, aleluia. Então, fique guardado. Quanto mais perto uma pessoa se encontra do Senhor, mais claramente vê suas próprias faltas. Tendo sido colocado face a face com Deus, não se atreve depois a falar com tanta firmeza. Não tem confiança em sua carne. Começa a temer que esteja errado. Por outro lado, aqueles que falam levianamente denunciam o quanto estão afastados de Deus. Você entendeu o que ele está falando? Quanto mais você tem experiência com Deus e está vivendo intimidade com Deus, mais temor você tem. Mais você se cuida. Fala, caramba, será que Deus tem Deus nisso mesmo? Agora o cara que está longe, não, Deus está nisso mesmo, eu vou falar mesmo, vou arrebentar a boca do balão e acabou. Porque ele está expressando sua opinião própria. Ele perdeu muito do temor a Deus, porque quem tem temor de Deus, ele mede o que está falando. Ele diz, Senhor, é isso mesmo. Senhor, o que tu queres de mim? Tem temor, sabe, Senhor? Eu vou subir ali e o povo vai entender que tu estás falando. Posso falar? Tem uns negócios, mas isso vem com a intimidade com Deus. E a intimidade traz temor, sabia? E tu começa a conhecer um Deus tremendo, Deus muito poderoso. Você, peraí, né? O negócio é muito sério. Um tempo lá em Brasília tinha um pregador que ficava assim: meus irmãos, não sei o quê. Hã? Peraí. Hã? Vou falar, hein?
E vai dar problema. Se eu falar, vai coisa de maluco, coisa de doido. Assim mesmo, tá pregando aqui. Peraí, irmão, pera, só um instantinho. Dá licença um instantinho. Vai dar problema. Se eu falar isso aqui, vai dar problema. Quer que eu fale mesmo? Vou falar. Então, são os extremos, né, amado? São os extremos. Não precisa disso aqui, para expressar aqui dentro. O que verdadeiramente vai conotar que nós estamos transmitindo Deus é a nossa profunda comunhão com Ele. E eu abrir a minha boca, o seu coração vai arder. Olha, eu não sei não, mas Deus está falando. Você pode dar glória a Deus por isso? Eu não preciso impressionar você, não preciso. Elaine? Levi? Deus vai dar problema. O anjo só. Não preciso impressionar ninguém. Quando você vê que alguém tem intimidade com Deus, você viu o que aconteceu aqui, aquele moço, Danilo Monteiro, você sente nitidamente que aquele homem tem uma vida de comunhão com Deus. Sim ou não? Sim ou não? Tempero de Deus. Não precisa. Não vou falar isso não. Não. Era assim mesmo o negócio. Que Deus nos ajude. Que Deus nos abençoe.